Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos ao nosso Extraordinário. E pessoal, o primeiro Extraordinário XD desse ano de 2016. Vou contar aqui para vocês um dos casos extraordinários que até hoje, em volta de muitos mistérios, que até hoje não foi provado. Nesse período, completa-se 30 anos desde o incidente ocorrido em Minas Gerais, que ficou conhecido como o caso do ET de Varginha. Esse boato começou quando 3 garotas, com mais ou menos de uns 17 ou poucos 20 anos, estavam indo passear quando toparam com uma estranha criatura que afirmam ser um ser extraterrestre, chamando a atenção de muitos ufólogos aqui do Brasil e ganhando manchete mundial e atraindo militares da Força Aérea Brasileira para investigar esse caso. Em volta de muitas teorias não provadas e relatos de testemunhas, e principalmente esse caso incrível que também se tornou um grande impacto cultural, tornando Varginha e o grande centro das atenções de todo o Brasil, e ganhando documentários e manchetes de notícia. Isso tudo ocorreu na década de 96. E aqui no nosso vídeo, nosso primeiro extraordinário de 2016 aqui do nosso canal, vou contar para vocês o que realmente ficou assim, deixado de muitas pistas e sem respostas, o caso do ET de Varginha em Minas Gerais, que há 30 anos sem provas do que realmente de fato aconteceu naquele lugar, o que tornou em um centro de atração turística de muita cultura e muito mais, o que transformou Varginha na cidade do ET, lá em Minas Gerais, que fica localizado no Sudeste. Aqui é nossa região, Rio de Janeiro, e Minas Gerais está perto do Rio de Janeiro. Pois chega mais que eu vou contar todos esses detalhes aqui para vocês no nosso quadro extraordinário, mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos desvendando mais um mistério aqui no nosso quadro para vocês no nosso conteúdo. Então, vamos nessa! Varginha, dia 20 de janeiro de 1996, lá em Minas Gerais. A cidade que virou o centro das atenções já faz 30 anos, quando um caso inesperado aconteceu. 3 jovens que estavam caminhando pela cidade acabaram dando de cara com uma coisa que ninguém imaginava. De acordo com os relatos das 3 jovens, elas afirmaram ter visto um ser estranho com grandes olhos vermelhos, a pele toda marrom e a cabeça grande, e que elas nunca descreveram algo tão diferente de uma espécie de um animal, mas com uma certeza elas tinham que não era um ser desse planeta. Depois de espalhar todo o boato para a comunidade de Varginha, muitas delas afirmavam que poderia ser um ser extraterrestre, e muitos outros dizem, em algumas versões divergentes, que poderia ser mesmo um extraterrestre ou uma espécie desconhecida de um animal que ninguém nunca viu, nem mesmo a comunidade científica, e muitos contestam que poderia ser uma criatura sobrenatural. Aí então que essa comunidade de Minas Gerais acabou se tornando tão conhecido até hoje como o caso do ET de Varginha. Um estranho humanoide que as jovens tinham visto era mais ou menos de 1,5 metro de altura, quase do tamanho de uma criança, e que foi vista em um muro em meio de um matagal, que fica bem afastado da comunidade de Varginha
que levou elas a muitas testemunhas e ganhando um grande impacto cultural da cidade, se tornando uma cultura popular. E logo depois, essa repercussão toda ganhou manchetes no programa do Fantástico da TV Globo, mostrando a fotografia da tal criatura, só que não uma fotografia real, mas uma fotografia feita uma caricatura mostrando a aparência dela, informando o que as 3 jovens haviam visto naquela tarde. E tudo isso acabou chamando a atenção de muita gente, cientistas, ufólogos aqui do Brasil e até mesmo militares. De acordo com alguns relatos, depois que o ET foi visto, dias depois, as pessoas daquela região afirmavam ter visto caminhões do Exército da Força Militar Brasileira indo direto ao local para poder investigar a aparição da criatura. E também conseguirem uma prova, uma grande possibilidade de haver também um objeto voador não identificado do ser. Mas tudo isso acabou se tornando uma primeira parte do mistério não revelado. O que também deixou pistas é que muitas testemunhas afirmam que a criatura havia sido levada para a Unicamp, uma universidade científica que muitos falam, alguns moradores falam, que o ser foi levado para lá. E como nós estamos agora no período desse tempo, ano de 2016, estamos no mês de janeiro, em que esse ano, esse caso completou 30 anos de muitos mistérios sem provas. Até que a TV Globo criou um mini documentário chamado O Mistério de Varginha, trazendo testemunhas e alguns relatos de arquivos confidenciais inéditos para a televisão. Mas também trouxe consigo uma parte do mistério, que é a cidade de Campinas, em São Paulo, que também está interligada com as pistas do caso do ET. E que muitos moradores da região afirmam que a Unicamp havia levado o suposto corpo do ser extraterrestre para o laboratório para ser analisado. Só que teve um porém. Acabou não sendo revelado o que aconteceu com o corpo do ET, o que acabou ficando sem resposta até o momento. E com todo esse boato e essa histeria que ficou muito conhecida e popular, Varginha ficou conhecido como a cidade do ET, se tornando um tema turístico, chamando a atenção de muitos turistas do Brasil todo e no mundo, onde lá essa cidade se tornou uma atração turística em memória do tal ET que as 3 garotas viram, que afirmam ter visto ele de verdade. Esse ET ganhou estátuas, murais, também muitos acessórios em memória dele, o que ficou conhecido como Varginha, cidade do ET, em Minas Gerais, na nossa região sudeste onde nós estamos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e Minas Gerais fica perto do nosso mapa. E apesar de tudo isso ter confirmado o que as 3 garotas viram, até hoje esse caso nunca foi revelado para nós. E até aqui, 2016, o caso do ET permanece em silêncio. Mas depois do ocorrido, depois de ver essas pistas, acabou vindo a público muitos críticos que separam várias coisas. A primeira delas é a não revelação do que de fato aconteceu com o corpo da criatura. O que os moradores falavam é que ela foi levada pelo cientista da Unicamp para ser analisada, e outros dizem que foi levado pelos militares para ficar em constante hibernação de uma cápsula de hibernação, como parte de seu plano secreto em esconder das testemunhas oculares
possibilidade de existir vidas em outros planetas, que até hoje muitos vão em busca da verdade de saber se a gente está sozinho ou não no universo. Bom, tá tudo em muitos casos de aparições de OVNIs, luzes estranhas e seres de outros planetas ao redor do mundo, que até hoje permanece sem resposta. E outro fato crítico é a dificuldade de realmente o ET de Varginha ter sido visto de verdade, o que mistura muita coisa que deixa uma dificuldade. Poderia ser um boato, uma crença ou outras coisas que mistura todo esse declínio, e tudo que está por dentro do enigma é realmente complicado de se pensar. Essas meninas viram mesmo esse ser ou poderia ter visto outra coisa? Será que os cientistas o levaram ou os militares o levaram também? Isso a gente não sabe. Mas também veio muitas notícias falsas que se aproveitavam desse caso, que acabou se tornando uma sensacionalismo, criando assuntos falsos e anúncios não reais, o que também atrapalhou a vida de ufólogos brasileiros naquele período, na década de 96, e até hoje também atrapalha. É que isso acontece porque devido a muitas teorias não provadas. Mas o que teria acontecido com o corpo dessa criatura? Ela desapareceu e não deu mais guarda-caras pra gente. E também não houve nenhum relato de um disco voador da criatura escondida em algum lugar de Varginha. Não. Nenhum OVNI foi encontrado. Mas a criatura foi levada. Mas onde ela pode estar? Será que está na base secreta do governo militar brasileiro? Ou poderia estar escondida com cientistas da Unicamp, em Campinas? É realmente pistas deixadas para nós sem resposta, mas poderia mesmo ter sido verdade o que as 3 meninas viram naquela tarde em Varginha? Era um ser extraterrestre, um animal, uma nova espécie desconhecida, ou uma criatura de outro mundo vinda de um universo espiritual e sobrenatural? Bom, como está escrito na série Arquivo X, quando a série começa, a verdade está lá fora. E isso também envolve o ET de Varginha. Ele foi mesmo visto? Os cientistas ou os militares o levaram embora para que ele não fosse visto ou analisado, deixando as testemunhas, os moradores daquela região, sem resposta, sem revelações? Mas poderíamos estar a um passo de descobrirmos a verdade, o que os cientistas, a comunidade do governo esconde pra gente? Ou estamos muito longe disso, afinal? Mas muitas coisas podem acontecer no nosso mundo. E algo mais pode vir a público a qualquer momento. E ficaremos esperando para saber a verdade sobre esse estranho ser que apareceu em Varginha, Minas Gerais, que até hoje chama muita atenção de muitos ufólogos, astrônomos, estudiosos de universidades, historiadores e muitos outros dedicados à ciência, se de fato existem seres de outros planetas, formas de vidas inteligentes do que nós, escondidos no universo. Realmente estamos quase próximos de descobrir o que se esconde por trás desse fenômeno.
E agora a pergunta que eu faço para vocês, eu quero saber de vocês o que vocês acham desse caso do ET de Varginha. Você acha que ele é real? Poderia ser um boato ou uma crença não provada? O que realmente aconteceu com o corpo do ser? Vocês acham que os cientistas da Unicamp o levaram, ou os militares o levaram para ser analisado ou guardado para sempre, como um arquivo confidencialmente trancado para sempre? O que mais poderia estar por trás desse tão inacreditável relato que até hoje, há 30 anos que já completou, permanece em silêncio? É dúvida? Só vocês comentarem aqui embaixo do nosso conteúdo. Isso mesmo, pessoal, esse foi mais um extraordinário, o primeiro desse ano de 2026 aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e quero lembrar a todos de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, Ultra Tokusatsu XD.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2026 que já começou, viu? E lembrando a vocês que vocês podem fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, tanto no Facebook, tanto pelo WhatsApp, que lá vocês serão muito bem-vindos, tá legal? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço pra vocês e Power Ultra! Tchau!